Fala pessoal, sejam mais que bem-vindos a mais um episódio aqui do Informal Podcast. Mais uma vez aqui tô com meus queridíssimos amigos e fiéis escudeiros aqui, Raíssa e Luiz. Tudo bom com vocês, gente? Tudo jóia, e você, meu querido? Tudo bem, graças a Deus, tudo certo. 100%. 100%, Para Luizera? mais uma. Mais uma, massa. O tema de hoje vai ser legal. Vai ser um Vai. tema que eu acho que vai desafiar inclusive a gente, porque às vezes a gente tá no dia a dia entrando naquele modo automático, entendendo como é que tudo funciona, rotina de família, trabalho, tudo. E hoje a gente vai colocar um pouco a cabeça pra tentar conectar as pecinhas pra ver como tudo funciona e tentar trazer essas informações pra pessoa que estiver ouvindo ou assistindo a gente aqui. A ideia é a gente conversar como é que faz pra conciliar carreira, filhos, família e tudo isso nesse momento de vida que a gente tá vivendo agora, que é, assim, nós temos a mesma idade, né? A gente tá chegando agora nos nossos 30 anos e tal, e essa fase da vida, ela exige muito da corrida, né? Fala assim, cara, se for pra construir alguma coisa, tem que ser agora pra dar o gás, pra você chegar onde você quer chegar e tudo mais. Esse é um questionamento que a maioria das pessoas hoje em dia fazem, em situações e momentos de vida diferentes. E muita gente fica nessa parada na cabeça porque também tem um sonho de que, pô, eu quero ter meus filhos, quero ter meu casamento, quero ter minha vida amorosa bem estruturada, quero ter um lar. Como é que faz pra poder conciliar esses dois sonhos que aparentemente, pelo menos esteticamente, são paralelos? Como é que isso funciona? A ideia principal é essa, tá? A ideia da discussão é essa, porque em relação a vocês, a gente tá em momentos de vida diferentes, por mais que compartilhemos os mesmos valores, a gente acredita nas mesmas coisas, a gente tá em momentos de vida diferentes, então acho que é legal apresentar cada um dos lados, a forma que a gente vai pensando, e também pensando em como as pessoas de casa vão abstrair essas informações, beleza? E aí eu já queria começar com uma primeira pergunta já. Esse homem é bom de pergunta, viu? Eu queria Lá já vem. começar com a primeira pergunta. Vocês se casaram relativamente jovens, Uhum. né? Decidiram se juntar no momento de vida que vocês também... Pro mundo atual, quase. Pro mundo atual, meu filho. Era bebê. Vocês começaram uma vida a dois no início da fase adulta. Coincidentemente, iniciaram a empresa também no início da fase adulta. E empresa, aquela vontade de crescer, vontade de vencer, os dois com a mão na massa, ralando, porque eu conheço a história de vocês desde o início. Como foi pra vocês? Nesse momento de franco crescimento, empresa em expansão, contratação de funcionário, aumento de faturamento, parar e falar assim, bora ter um filho? Como é que isso foi pra vocês? Loucura, pode começar. Cara, eu acho que primeiro é assim. É um privilégio a gente ter casado e ter iniciado a nossa empresa tão novo, né? Isso faz com que nós cheguemos aos 30 anos com muita bagagem de vida, muita experiência, a gente passou por muita coisa, né? E isso, né, faz com que a gente tenha algum tipo de bagagem para buscar agregar, que é o que a gente busca aqui no Informal, né? Uhum. É trazer coisas que aparentemente são difíceis de decifrar para um modo de comunicação muito simples, que a gente verifica que, cara, não, é possível. E aí, para mim, é o primeiro ponto antes de falar sobre a tomada de decisão de filhos, porque a tomada de decisão de filhos, a nossa tomada de decisão, ela não veio depois que casou, ela não veio depois que prosperou, não. É desde o namoro, das primeiras conversas, nós já sabíamos que nós queríamos muito, né, ser pais, e a parte do filho a gente já tinha um planejamento muito certinho pra isso. Uhum. Pode parecer até brincadeira, cara, mas quase tudo que aconteceu na nossa vida foi muito bem planejado. E aquilo que fugiu do planejamento já tinha uma resposta planejada pra aquilo também. Você conhece a gente, você sabe muito bem Sim, com como a gente certeza. constrói isso. Só que eu vou deixar a Raíssa falar um pouco mais sobre isso, porque eu tenho certeza que ela fica muito confortável pra falar sobre. Eu quero falar mais sobre o tema em si, que é como conciliar. Uhum. E aí eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que desconstruir. Porque quando a gente bota a palavra conciliar, a gente subentende-se que são concorrentes. É isso mesmo. Muito pelo contrário, são potencializadores um do outro. A família é potencializadora da carreira. E a carreira é potencializadora da família.
A partir do momento que a gente passa a enxergar a não concorrência entre essas duas partes, a gente começa a ver o belo da vida. Uhum. Porque você vai perceber muito, né? E foi até um dos cortes que deu muito, né, muitas views nossos, quando eu falei sobre a questão do casal e que não tem como o casal não prosperar, velho. Uhum. Junto. Em geral, os casais prosperam. E é exatamente isso. A família, ela potencializa. Se o Luiz fosse solteiro, irmão, ou não tivesse essa base familiar que eu tenho, eu não teria construído 5% que eu construí. Uhum. Não teria construído 5%. Então, a primeira coisa que eu acho que pra gente introduzir esse assunto é a gente desconstruir essa concorrência que há entre família e carreira. Uhum. Eu boto E fé. aí seria muito difícil, porque a partir do momento que a Raíssa e o Luiz não tá bem, desestrutura tudo, entendeu? Então não tem como a Raíssa, mãe, estar totalmente entregue aos meninos, porque a gente tá com algum problema que tá nos incomodando. Uhum. Não tem como a Raíssa, do lado profissional da Raíssa, tá em pleno vapor, porque também a cabeça não tá boa. Aham. Então, uma coisa depende diretamente da outra, né? Não, Então, a com partir certeza. do momento que a gente tá bem, que a gente tá em comunhão, todo o resto é detalhe, entendeu? Não é legal. E Eu tenho, é- assim, o meu pensamento ele é muito em relação assim. Tem a parada do planejamento. Eu conheço vocês são hiper planejados. Isso é coisa que, pra mim, é uma aula. Eu procuro sempre pegar muito de vocês pra minha vida, porque eu já percebi que pra certas coisas na vida, certos níveis de absolutamente tudo de ordem, a gente precisa de um planejamento e organização. Isso é um fato. Independente de qual seja o seu perfil. Só que tem uma coisa, velho. Nesse processo de planejamento, tem a parada assim, a gente vai fazer e tal e tudo mais. E quando você se depara com a situação, Uhum. é isso que eu quero ouvir de vocês agora sobre as sensações. De vocês falarem assim, beleza, a gente tava planejando aqui, pô, Gugu, Mimi, eu sei que os dois foram planejados. E aquela coisa assim de, cara, agora a gente tá vivendo isso aqui. A sensação de estar vivendo aquela situação desde o momento ali do período da gestação, filhos vieram e a empresa que funcionando de um lado. E é claro, há conexão, porque é o todo da vida de vocês, mas a divisão de tempo, de energia, de tudo isso. Porque para muitas pessoas que estão olhando de fora, é como se fosse vocês tentando equilibrar todos os pratos ao mesmo tempo, sabe? De setores diferentes e de áreas diferentes. Como se você tivesse um luxo de deixar algum desses pratos caírem, Sim. né? Entendi. Então, é muito sobre isso que eu tô tentando pegar um pouco mais de vocês, assim. Uhum. A sensação. A sensação, Tá. assim. Sobre a questão da decisão, Isso. foi muito assim. A gente já vinha com 4 anos de casado. Uhum. E aí a gente tava sentindo falta o casal começa a sentir falta de alguém dentro de casa, né? Uhum. E aí eu falei pro Luiz, nossa, amor, eu tô pensando em parar de tomar meu remédio. O que você acha? Uhum. E o Luiz tá ok. Eu falei, não, eu estou pensando, ó. Olha o que eu estou pensando, isso é sério. Então, a partir do momento que a gente parou de tomar o remédio, a gente achou que seria de um dia pra noite. Sim, sim. E aí a gente encontrou uma grande dificuldade que foi engravidar. Uhum. Que foi uma parada que pesou muito, assim, porque Que é o tipo de coisa que você não planeja. Isso, Não. que tá fora do seu Você controle. tá Entendeu? torcendo Você não sempre pro controla. mais Que positivo. é exatamente isso que eu ia falar, que a gente, como a gente estava muito acostumado a planejar tudo, então a gente planeja, daqui 3 anos a gente vai estar assim, daqui 3 meses a gente vai estar assado. Então, a partir do momento que eu parei de tomar meu remédio, eu falei, cara, daqui a 2 meses eu vou estar grávida já. E não foi assim. Então, demorou 1 ano aí. Então, é como se a maternidade já veio nos ensinando, a maternidade e a paternidade já nos ensinou daí, do período da gestação. Uhum. Que assim, que nem tudo é no nosso tempo. Uhum. E aí a Por gente... mais que você planeje e tenha as boas intenções. Sim, existe também um outro fator, que é o cara lá de cima, que determina a hora ideal pra gente ter aquela bênção, né? Uhum. E aí a gente demorou 1 ano e pouco pra engravidar. Uhum. E foi um período, assim, bem puxado pro lado psicológico, assim, principalmente pra mim, porque eu me vi assim, caraca, será que eu não vou ser mãe? Será que existe algum fator impeditivo, assim, do meu corpo de... E aí você Uma começa série a de bolar, pensamentos na cabeça dos bolar dois. muita coisa, assim, sabe? Tipo assim, aí você já começa, cara, será que eu não sou digna disso? Será que... O que tá acontecendo? Será que eu vou ser voltada totalmente pros negócios e não pra esse lado
esse raiz maternal e tal. E aí, quando a gente conseguiu engravidar, já foi meio que tudo muito mudando na minha cabeça, né? Uhum. Porque eu já me sentia mãe a partir daquele teste de gravidez que dava assim. E aí a gente enfrentou alguns outros desafios na gestação do Gugu, que eu tinha muito Aham. sangramento, não sei o quê. Sim. Então, o tempo todo com esse peso de, ai meu Deus, vai vingar, vai não vingar. E aí o Gugu nasceu, né? E aí também foi um outro baque, porque nós não tínhamos muita proximidade do que era um recém-nascido da vida de um casal. Entendo. Então, quem não é mãe, você acha um absurdo. Isso foi muito legal que eu escutei isso de uma amiga nossa que a gente foi visitar essa semana. Uhum. E ela falou assim: nossa, porque quando a gente não é mãe, a gente acha um absurdo a pessoa vir falar que ainda não teve tempo de escovar os dentes. E de fato, realmente não dá tempo. Uhum. Porque você começa não sei o quê, e o menino começa a chorar, e você vai. Daqui a pouco você vai ver já é meio-dia. Uhum. Então, a gente não tinha noção do que era um recém-nascido. Entendeu? Então, para mim, realmente era uma falta de organização na vida da mulher ali, de ela não conseguir gerir o dia dela. Uhum. Basicamente seria isso. E aí foi um desafio, porque eu também levei essa outra porrada de que não é bem assim. Não é uma falta de planejamento, é porque realmente a criança demanda É muito. circunstancial, né? Cara, a criança suga você de uma forma assim, e que não existe um outro fator que consiga sustentar isso, a não ser o amor de uma mãe, porque, assim, é dedicação, é entrega o tempo inteiro. E isso nos tira totalmente da zona de conforto, né? Exatamente. Então, se você não estiver psicologicamente preparada para isso, acabou, velho. Você desestrutura, você vira um caco, você se torna uma mãe que o tempo todo tá gritando com a criança. Então, pra gente se sair desse lado de, vamos aqui de 10 a 11 você faz isso, de meio-dia a não sei quanto você faz isso. Então, até a criança conseguir entrar numa rotina, você conseguir desenhar uma rotinazinha ali pra ela, que você consiga ter previsibilidade ali no seu dia, já demanda uns 3, 4 meses, né? Sim. E assim vai. Uhum. E aí, só pra eu não perder aqui o fio da meada, qual era a pergunta mesmo? Porque o assunto é sobre como conciliar e Não, carreira, mas é excelente ouvir filhos. isso, cara. É excelente ouvir isso, porque... Contextualiza, né? Não, cara, faz todo sentido, porque o medo que muita gente tem de poder dar esse passo pessoal na própria vida é justamente perder esse controle, suposto controle que tem do outro cenário e que E que vai perder. Pois é. É esse o ponto. É porque assim, o que acontece? Aí já puxando, isso que a Raíssa tá contando é importante pra contextualizar, né? Contextualiza muito a parte do como conciliar. Primeiro, a gente tem que entender que não é concorrente. Sim. E o segundo é que eles não vão andar sempre no mesmo nível. É preciso E nem na desequilibrar. mesma E nem na mesma velocidade, velocidade. É preciso desequilibrar para equilibrar. Isso é um fato, cara. Você não vai conseguir estar sempre caminhando com sua saúde, crescimento na carreira, nos negócios, filhos, tudo. Não. Uhum. Pra gente fazer os nossos negócios crescerem na velocidade que cresceu, irmão, só a gente sabe o que custou a gente. Né? Então, assim, foram 3, 4 anos sem fim de semana algum, com noite sem dormir, sem nada, já abriu um monte de tudo. Se você fosse encontrar o Luiz, até fisicamente, o Luiz de 4 anos atrás pra hoje, você nem reconhece. Muda tudo, né? Porque era um cara que não se cuidava, que não fazia nada, que não fosse negócios. Eu não tinha outro pensamento. Não pensava em nada além de negócio. Naquele momento, talvez nem cabia filho ali. Nem cabia filho. Uhum. Entendeu? Talvez ali Nessa tentativa de um ano, né? olha só como é que Deus é perfeito. Talvez nessa tentativa de um ano a gente não estivesse preparado. E aí, às vezes, Deus fala assim, cara, peraí que eu vou dar um baque em vocês pra vocês se prepararem pro que tá por vir. Né? E aí, isso também, a gente entra num processo que faz a gente ficar mais empático com as pessoas, né? Faz a gente entender um pouco mais o lado do outro, faz a gente perder essa posição de julgador que nós, como seres humanos, naturalmente temos, né? A gente tá sempre querendo julgar o próximo. E esse tipo de experiência que a maternidade, a paternidade nos traz, ela agrega demais isso. Você julga menos as outras pessoas. Você é mais empático.
né? eu E isso concordo. tudo começa... Aí quando você começa a entender a dinâmica disso tudo, pô, não são concorrentes, pô, preciso desequilibrar para equilibrar. E quando você começa a entender tudo isso, aí você vai começando a responder a pergunta do nosso podcast, que é como conciliar a parte de família e carreira. Uhum. Que a gente vai se aprofundar, acho que assim, os aspectos, tem muitos aspectos micros que Claro, com certeza. a gente deve entrar aqui para a pessoa conseguir aplicar isso no dia a dia. Com certeza, cara. Com Né? certeza. E eu acredito também que tem muita questão do momento de vida. Porque eu fico pensando no seguinte. Eu acho que tanto a questão de momento de vida quanto, pra mim, que é um fator assim que ele tá, inclusive, à frente de muitos outros fatores, que é a da disposição em fazer funcionar. Sabe? A gente tem aquela cultura de pensar, cara, nós não temos, digamos que, o gabarito, não há o gabarito de como ser pai e tudo mais, né? Eu não tô não trazendo pra ótica religiosa, porque a gente, dentro da ótica religiosa, tem o gabarito, certo? Sim. Mas vamos tirar essa perspectiva. De fato, não tem. Se você não olhar por essa perspectiva, não tem. Não tem um referencial que ele traga uma visão geral de como você deve ser em todos os outros aspectos para fazer tudo isso funcionar como uma unidade. Pelo menos assim. Você pode até conseguir, só que eu acho que o esforço deve ser muito maior do que nesse outro, né? Aham. Com esse facilitador aqui. E aí eu fico pensando sobre essa questão da disposição, do contexto de vida e tudo mais. Porque eu tenho 2 exemplos lá em casa disso. A Camila foi planejada e o Nante não. E ambos vieram em momentos de vida absolutamente opostos. Quando a Carol falou que o Dante, que ela tava grávida do Dante, a gente só tinha uma cama box. Eu tava num momento de carreira que, assim, a Carol tinha pedido demissão do trabalho. E eu tava, assim, num momento de carreira que tava assim, beleza, tô aqui, mas e aí? Como é que vai ser isso aqui? Sabe? Em relação a mim. Não tô nem falando em relação a filho e tudo mais. Só que desde então eu tinha um pensamento que ele segue até hoje. Falou, vai dar tudo certo. Como, Yuri? Como é que vai dar tudo certo? Sem só com positivismo, assim, te conhecendo. Não, longe disso. Não é um positivismo, não, longe disso. Sim. É porque você sabe que você vai dedicar energia suficiente Isso. pra aprender o que for necessário pra fazer as coisas acontecerem da melhor forma E possível. você vai estar disposto a se sacrificar. E Exatamente. aí não tem como dar errado. Exatamente. É como eu penso. Sim. É como eu penso. Então, eu acredito que esse pensamento que pairava na minha cabeça assim que eu recebi a notícia, e que fez a Carol reagir, oh meu Deus, eu tô grávida, e agora? Quando veio a Camila, foi motivo de festa lá em casa, porque a gente já sabia, velho, a gente quer ter outro filho. O pensamento que tinha Legal, antes é o mesmo de agora. Só que agora, claro, com roupagem diferente, porque eu vi que o processo ele funcionou. Se o processo funcionou lá, ele vai funcionar aqui agora, e é melhor até. Porque quando você vai adquirindo recursos, você já tem uma visão maior daquilo que você quer. Mas é claro, os desafios continuam. Da nossa parte, o desafio constante, e eu posso falar por mim, que passa na minha cabeça, é de que eu preciso fazer mais e melhor, não no sentido de juntar coisas, sabe? Juntar grana e tudo mais, Sim. tá ligado? E eu acho que tem sim muito seu valor, não tem discussão Sim. sobre isso. Mas em relação às possibilidades que eu quero gerar pra eles, pra minha família. E é doido, porque quando eu comecei no início da minha carreira, a motivação era eu. Eu queria me ver chegando lá. E agora a minha única motivação são eles. E curiosamente, eu tô correndo mais. E aí é uma parada que eu fico pensando. Como é que isso funciona na cabeça de vocês? Porque eu sempre tive certeza, assim, que como vocês têm uma visão de longo prazo e tudo mais, vocês tinham essa parada de, cara, a gente precisa construir isso pra que isso venha acontecer, pra quando a gente for ter filho, já ter isso. Eu acho que assim, irmão, você tocou num ponto que eu acho que é o X da questão da resposta que a gente tá procurando aqui nesse bate-papo. É que a grande maioria das pessoas que fazem essa pergunta e fala assim, cara, como vocês conseguem? 7 empresas, 2 filhos, viajam. Cara, isso custa pra cá. A gente tá disposto a se sacrificar por isso. Mas 90% das pessoas que fazem essa pergunta não estão dispostas. Não estão dispostas a, de fato, sacrificar várias outras coisas pra fazer com que
entre equilíbrios e desequilíbrios, a coisa caminhe de maneira ordeira. Isso. As pessoas não estão dispostas, pô. Então ela acha que de alguma maneira o Luiz, a Raíssa, o Yuri descobriram um segredo aí, alguma situação que faz eles conseguirem. Não, cara. Primeiro passo é o quê? Nós estamos dispostos a pagar o preço, seja ele qual for. Então, primeiro, como conciliar? Antes de entrar, você está disposto a pagar o preço para essa conciliação? Tô. Qual o preço? O que for, você está disposto? A sua vida, você está disposto? Aí, se o cara responder sim, esse cara vai conseguir conciliar. Vai. Eu concordo com isso. Aos trancos e barrancos e tal, mas ele vai conseguir, cara. Eu também acho. Porque ele, do jeito dele, né? E respeitando as individualidades, não existe ninguém, nem nada, em nenhuma família perfeita. Né? E dentro da realidade dele, da esposa dele, ele vai conseguir caminhar com a sua carreira, dentro das proporções dele, vai conseguir caminhar com a família dele. Então, assim, cara, primeiro ponto, diga sim pra essa pergunta. Seja qual custo for, diga sim. Eu quero conciliar. Porque é aí que mora o propósito. E aí você vai conseguir impactar várias coisas. Por exemplo, um outro ponto que atrapalha demais essa conciliação. A parte financeira. Com certeza. Porque o que acontece? A pessoa, ela não enxerga a família como o seu centro de propósito. E aí o que ela faz? Ela começa a descontar essa insatisfação em consumo. Então ela quer consumir alguma coisa. O consumo, ele é um sintoma. Eu, assim, claro, porra, eu consumo pra caramba, velho. Eu consumo. Mas uma regra que eu tenho pra minha vida é, eu consumo menos do que eu poderia. Muito menos do que eu poderia. E, sinceramente, voltaria a, se fosse o caso, se a gente precisasse, voltaria a morar, se precisasse morar numa kitnet com a minha família, tava tudo certo. Então, pra mim, claramente, o que é mais importante é a família. Isso faz com que eu não cometa loucuras financeiras. Percebe? Percebo. Porque o meu consumo ele sempre vai estar muito ordenado para essa parte familiar. E não vai ocasionar, esse meu comportamento vai minimizar um dos grandes problemas das famílias que aí começa a não permitir essa conciliação, que é o consumo exagerado que gera uma falta de controle financeiro. Porque não adianta a gente romantizar e achar que o amor vai encher barriga. Nem fuder. Não, meu amigo. Nem fuder, irmão. Tem que ter grana. Não. Tem Você quer ver tua mulher estressada com você, é tu não ter pagado o boleto do plano de saúde. Aí tu vai ver. E o menino tá doente. Aí Né? tu vai ver. Acabou, irmão. Chega em casa e cortaram tua luz. É? Pra tu ver se o amor que vocês lá da primeira semana... Exatamente. O amor é consciência, pô. Da Então, realidade. assim, pra mim, essa conciliação, e já entrando mais em aspectos micros, o que sustenta muito essa conciliação é uma base financeira sólida. E perceba que quando eu falo de base financeira sólida, eu não falo de riqueza. Sim, eu entendo. Eu falo de um planejamento financeiro adequado para aquele ser familiar. Então, a partir do momento que a família consegue dominar o seu financeiro, e aí, o cara que tem mais dinheiro é pior para ele. Porque ele tem um cavalo muito maior para domar. Exatamente. Ele tem um pitbull muito mais forte para domar. Exatamente. Porque, meu amigo, e aquele, né? Como é que é o nome? É Pedro, né? É o Pedro Augusto. Pedro Augusto, cara, que cara sensacional. Você tá assistindo esse podcast, segue esse cara. Pelo amor de Deus, faça isso. Meu lindo professor de filosofia. Cara, aquela reflexão dele sobre grana até me arrepio, irmão. Porque realmente é muita responsabilidade você administrar dinheiro, cara. É muita responsabilidade. Então, pra mim, pra a base pra gente começar a estruturar o micro aqui da parte de conciliação entre carreira, filhos, família, é finanças. Domine esse pitbull aí. É doido. Pode falar, Raíssa. E eu acho que passa muito também sobre o seu psicológico, sobre você estar pronto para isso, né? Como o Luiz falou, para você conseguir conciliar tudo, eu acho que você precisa ter referenciais em tudo. Então, pô, eu sou uma profissional aqui de tal área, da área de vendas. Eu tenho meus referenciais da área de vendas e eu me incomodo porque eu preciso estar lá. Eu preciso me parecer ali com eles. Então, e eu tenho meus referenciais também na área da maternidade e tudo mais. Então, eu me incomodo tanto quando eu me vejo que quando eu chego em casa e eu tô cansada, eu me incomodo com isso. Eu falo, cara, eu não tô sendo uma mãe legal, não. Quando eu chego em casa, assim, e me permito curtir aquela preguiça, eu falo, velho, não é isso que meus filhos merecem. Então, o tempo todo eu estou me xingando, tipo assim, pô, eu tô sendo uma pessoa melhor? Eu tô sendo uma melhor profissional? Eu tô sendo uma melhor mãe?
E obviamente que isso vai te gerar uma cobrança muito grande, mas a vida adulta é isso. Eu também acho. A vida adulta é Não dá isso, pra entendeu? fugir disso, não. Esse ponto que a Raíssa tocou sobre escolher referenciais, cara, isso aí, Uhum. né, talvez seja a grande cápsula que envolve tudo isso aqui, é você Sim. saber as pessoas que você se inspira, né? Cara, Então, assim, eu me inspiro, não é numa mãe que trabalha fora, que faz não sei o quê, que não sei o quê, e que trata os filhos de qualquer forma. Uhum. Não, eu me inspiro naquelas que se dedicam, que abriu mão de tudo, que ficou em casa. Me dedico nessas. Uhum. E aí, eu olho os caras que são os tops de venda. Então, Caio Carneiro, Flávio Augusto, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, faço eu escuto eles diariamente sobre como eu consigo melhorar, para eu ser uma líder muito melhor ali para a galera que tá trabalhando comigo, entendeu? Sim. Então, cara, é isso, é você se incomodar. Uhum. Você precisa estar se incomodando o tempo todo, entendeu? Vocês falaram um ponto muito bom sobre essa busca dos referenciais. E tem duas coisas que eu queria complementar em relação a isso. Tem um aprendizado que eu tive com São José Maria Escrivá, que ele fala sobre a Assembleia de Vozes. Já ouviram falar? Não. Eu aprendo tanto com você com essa Pô, que bom, velho. Seguinte, a Assembleia de Vozes é o seguinte, você pega... É o que diz o nome. É uma assembleia de vozes que você não só admira pelo personagem, mas pela profundidade que você conhece o personagem. O que isso quer dizer? Imagine que você cria uma assembleia na sua cabeça para tomadas de decisões importantes que você vai ter. E aí você chama para essa assembleia pessoas, personalidades, até personagens que você conhece profundamente, para poder te ajudar nessa tomada de decisão. Então, por exemplo, eu tenho aqui na minha cabeça algumas pessoas. Eu vou dar um exemplo aqui que eu tenho. O Olavo. Eu tenho o Ítalo Marcílio, eu tenho o Luiz, eu tenho essas pessoas na minha cabeça. O fato de eu conhecer bem essas pessoas me fazem, em alguma tomada de decisão importante, imaginar o que elas diriam pra mim nesse momento. Maravilha. E isso é como se fosse um balizador, tanto em relação à moralidade, quanto à tomada de decisão, que são boas pra mim e pro projeto de vida que eu tenho. E essa busca de referenciais auxilia a gente nessa condução da vida. Sim. Caraca, top. Imagina se vocês, nessa Assembleia de Vozes, entrassem um cara com valores completamente desalinhados com o seu. Só porque ele tem algum ponto Algum X ponto X. O cara que é um você bom de gosta. web designer lá. Uhum. O cara, o bom UX lá. Uhum, E você resolveu que aquele cara vai influenciar a tua vida. exatamente. Mas ele acredita em crenças e valores completamente diferentes de você. Exatamente. Inclusive, acho que muitas pessoas, mesmo sem saber que isso é a parada da Assembleia de Vozes e tal, fazem essas reflexões por gostar de X influenciador e tal assim, e acaba tendo uma vida tão desordenada, porque às vezes pegam uma visão só materialista de alguém e atribui a si como um valor pessoal de algo mais elevado pra ela. A forma de tratar os filhos e tudo mais. E às vezes a pessoa tá só fazendo um show-off ali, e a pessoa sabe no final que tá só o teatro, né? E aí tem uma outra coisa também, tem um outro ponto que na teoria das 12 camadas da personalidade, que é um conjunto de estudos de psicólogos, filósofos e psiquiatras sobre a evolução da consciência humana, à medida que você é uma criança até quando você chega ao momento da morte. E tem as fases das 12 camadas. Da quarta para a quinta camada é a camada que você percebe que ninguém te deve nada e você começa a dever tudo às outras pessoas e você começa a meio que ter um estalo de como a realidade funciona. E você fica até um pouco combativo, sabe? Chama os outros de burro, sabe? Você quer se provar pra sociedade. Você tá querendo... Você percebeu que você tá conseguindo vencer, entendeu? Essa é a da quarta pra quinta camada. E nessa fase da quarta pra quinta camada, quem inclusive falou isso de um jeito muito bom, da quarta pra sexta, inclusive, esse caminho da quarta pra sexta, o Ítalo Marcílio pontuou uma parada bem legal, que é bom e facilita você pegar alguém como referência, assim, e imitar. Literalmente, imitar. Porque muitas vezes é exatamente o que você precisa pra te tirar daquele Da zona cenário de de conforto. autorreferência, de achando que o mundo deve tudo pra você, ou de que as pessoas se importam tanto com você e com as suas opiniões, pra que você comece a se recolher a sua insignificância humana e comece a servir pra alguma coisa. Então, quando a gente pega cada um desses pontos, que no final das contas eles estão conectados à questão do amadurecimento, a gente começa a perceber que o que importa de fazer tudo isso não é você fazer tudo isso
de um modo perfeitamente estético, mas procurar com o seu melhor fazer tudo funcionar. Eu quero ver meus filhos bem. Quero ver meus filhos de barriga cheia. Quero ver eles bem vestidos. Precisa, de fato, eles estarem com roupa da, sei lá, Balenciaga, Calvin Klein? Será? Será se não é só vaidade? Ou será se realmente é uma parada que eu quero sim pra eles? Então, eu acho que juntar essas pecinhas e tentar meio que organizar isso dentro do seu momento de vida e conciliando, né? Pelo menos na teoria, acho que é um bom caminho. Acho, tendo a pensar que é um bom caminho. Sim. Ouvindo vocês, pensando aqui, acho que tem de Eu ser um bom acho. caminho. Eu acho que assim, a gente estruturou legal, assim, né, essa primeira parte do podcast, essa parte mais macro, que é uma coisa que a gente faz aqui até sem ter combinado, né? A gente não tem roteiro, não. Não tem, não. E geralmente a gente sempre, no primeiro momento, eu tô percebendo isso no podcast, né? No primeiro momento a gente sempre embasa muito profundamente os nossos temas, né? A gente traz, e aí às vezes até aquele cara que tá numa camada mais, né, assim, de compreensão de como a vida funciona, assim, mais baixa, ele pode até entender que isso não tem nada a ver. Ele fala assim, cara, isso aí não. É a primeira, inclusive, é a primeira reação que a pessoa tem, tá? É? A primeira reação que a pessoa tem é ficar combativa e falar assim, mas tem um outro jeito de pensar sobre isso. A pessoa não tem ideia desse outro jeito, mas ela tem certeza ele que tem acha outro jeito. que quando a gente fala, vamos conciliar vida, carreira e filhos, nós vamos chegar aqui com uma respostinha pronta de 30 segundos, um corte. Como e se fosse algo resolveu tua que vida. todo Um mundo faz. método. Né? Siga o método do informal. Não. Então a gente deu toda uma roupagem, né? E eu acho que ficou muito claro que é algo profundo. Com certeza. Se você não mergulhar em si mesmo, entender os seus traumas, entender o seu nível de maturidade, entender que primeiro se trata de você, depois dos outros. Então, respira fundo, ataca isso. E aí eu acho que é a hora da gente entrar na segunda parte, que eu acho que é entrar na parte mais micro, do dia a dia. Show. O que a pessoa que está nos escutando ela pode fazer no dia a dia para melhorar essa conciliação que nós estamos tentando chamar, né? Mas que eu não gosto muito desse termo porque nos remete à concorrência. Então, esse dia a dia a gente vai entender. Vamos entender, né? Vai. Mas, ó, você que tá vendo, quando eu falo conciliar... O lado colérico do Luiz é ótimo, né? Pra botar as coisas em ordem. Eu preciso colocar todo viajando, mas peraí, deixa eu... Mas é legal essa dinâmica. E aí, vamos entrar no micro, pra essa galera que tá escutando assim, cara, o que no dia a dia o cara pode fazer que ele vai melhorar a relação com o filho dele, paralelamente ele vai melhorar a carreira dele. O que vocês acham aí no micro, no dia a dia, que dá pra esse cara que tá escutando a gente fazer? Cara, não tem como uma pessoa fazer isso sem ter uma organização. E isso é uma coisa que a gente bate sempre na tecla, né? Porque assim, como Só pra não ficar muito amplo, porque eu sei que você pode agregar muito isso. Dá dica prática. Como que você se organiza? Não, então, entendeu? tipo Entra assim, nesse nível que eu acho que você como vai é agregar que eu muito. vou lembrar de que o Gustavo tem que tomar a vacina de 4 anos, que eu tenho que fazer uma consulta minha, que o Luiz tá precisando de uma consulta e que o Matheus tá precisando de roupa? Anotando. Fora, e aí existe o Trello me patrocine. Tem que botar o Trello, tá aqui. Inclusive, tenho aplicado o método de vocês, é muito bom. Então, assim, eu tenho uma lista lá de itens pessoais. E nisso e eu incluo tudo. Então, tipo assim, eu tenho que ir marcar pediatra, eu incluo lá. E coloco uma data pra isso. E tenho vacina dos meninos, tenho não sei o quê. E tudo eu vou listando lá. Eu percebi que a comida lá em casa não tava legal. Tipo assim, a menina tava mandando marmita todo dia, mas a comida a gente não tava querendo. Eu falei, cara, eu preciso montar um cardápio lá pra casa de comida. Então, botei tudo isso no Trello. Porque, paralelo a isso, tem mais 7 empresas que eu tenho várias outras demandas micros para resolver. Então, eu preciso acompanhar se foi enviada a proposta de fulano de tal. Eu preciso acompanhar se foi entregue um X demanda, eu preciso faturar alguma outra coisa. Então, se eu não tiver tudo isso bem cronometrado e organizado durante a minha rotina, eu não consigo dar conta de tudo mesmo, Bom, não. fala um pouquinho mais sobre essa questão de como você organiza a parte de alimentação lá em casa. Porque isso é legal. Então, eu monto um cardápio, porque então eu percebi que a gente não estava querendo comer marmita.
E a Marquinhas marmita. Fitness, né? Que a gente tentou marmitinhas. fazer. Isso. E assim, A gente, por um tempo, fez, né? Nós fomos até uma nutricionista e a nutricionista passava toda o nosso plano alimentar e a menina só executava. Só que no meio do caminho, a gente ia levando a marmita e a gente, vamos descer ali, comer um McDonald's. importância de se conhecer. Sim, com certeza. E nisso você vai sentindo várias. E, cara, eu sentindo que eu tô ruim, corpo mal, não sei o que, velho. Tem totalmente a ver com a alimentação. Então, eu vou parar aqui para poder montar um cardápio. Então, cheguei, montei um cardápio. Dia 1, arroz, feijão, salada, macarrão, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Dia 2, tarará, tarará. Aí dei várias opções. Então, tem várias opções de café da manhã que eu listei pra menina que a gente gostava, porque também a pessoa, a nutricionista, dava o plano alimentar e a gente muitas vezes não gostava. E assim, o que é legal é que é o seguinte, a gente seguiu meio que a base da nutricionista. E a gente Sim. só agregou coisas pra conseguir Então manter não uma é que alimentação eu boa. mudei, que eu mudei para Ela trouxe pra nossa realidade. Pra ficar sustentável pra Sim. vocês, pô. Aí quem tá escutando isso vai falar, mas você tem empregado, é muito fácil. Uhum. Que é sempre Sim. a justificativa, É um né? ponto. Só que, cara, isso é muito mais fácil até pra quem fica em casa e quem faz a comida. Uhum. Porque, pô, se eu sei o que o Luiz gosta de 3 tipos de café da manhã. Se eu inventar o quarto, ele não vai comer. Então, assim, eu já coloco ali a listagem do que ele gosta e vou reciclando ali durante o dia, entendeu? Sim. Durante a semana, vou variando ali pro que ele quer comer. Uhum. E quem faz as compras lá em casa? A menina que trabalha lá em casa. Uhum. A gente, assim, a gente entendeu que a gente ir no mercado era perder tempo. Porque é um tempo que eu poderia estar dedicando a produzir dinheiro, meu amigo. Uhum. Fazer dinheiro e que gerava um outro emprego que vai lá, que faz as compras pra gente. Então, você tá contribuindo de várias maneiras, né? Com certeza. E O não medíocre- é que isso Não, e a qualidade vale a também, pena. O Isso. medíocre, ele vai olhar, ele vai falar assim, mas você tem dinheiro. O medíocre. Não, mas deixa o medíocre no E lugar deixa o dele. medíocre no lugar dele. Talvez ele nem esteja aqui no informal, né? Ele... E, por favor, não esteja. Sério mesmo, cara. Sério. Vaza. Porque esse pensamento Né? de querer... bicho, você vai continuar sendo fodido. pô. Essa é real. Isso o seu, Me desculpe, o seu velho. destino já tá desenhado. Tá, Amigo, já tá e a fadado. gente passa Quanto a muito isso. por isso. Porque, assim, a gente, querendo ou não, a gente saiu de um... A gente era classe média, assim, bem... Classe média baixa, Bem né? baixa. Eu Sim, considero que eu era uma classe média baixa, a Raíssa é classe média, Uhum. né? E aí, então você imagina, a gente vive... Isso pra quando a gente vivia lá no Riacho Fundo, isso pra gente era uma coisa muito distante. Sim. Ter uma pessoa que trabalha em casa, que lá em casa a gente tem 2 pessoas, uma que Uhum. fica com a casa, outra que E fica com com as as crianças. E aí, pra mim, isso nem nos meus melhores sonhos eu imaginava isso. Uhum. E isso é uma coisa que existe uma cobrança muito forte de quem ainda tá lá. Então, por exemplo, a gente ainda tem Mas que algumas... foda-se, né? É, velho. É tipo... porra, mas é real. É porque, assim... Por que não perceber isso assim como... Porra, olha a qualidade de vida que vocês ganham. Por que não olha assim e Por que não fala... olhar e aprender "Quero e falar também." assim, porra, então quer dizer o quê? Que eu preciso me conscientizar financeiramente, produzir mais, Exatamente, pra deixar esse ponto que eu estou. Exatamente. Entendeu? Porque assim... Porque eu falo assim, Pode falar, mano. por que eu tô lá em 2 horas ali que eu posso fechar um negócio que vai gerar 200 mil reais, eu vou parar pra ir num mercado? Faz sentido? E eu com esse negócio eu vou gerar 50 empregos, novos empregos. Eu vou ocupar minha mente indo no mercado pra saber se qual arroz tá mais barato, qual arroz que se adequa melhor à nossa dieta. Não, cara. Entendeu? Então, aí entra organização alimentar, planejamento alimentar, né? Que a Raíssa tá falando, porque isso interfere, viu? Que ela falou sobre disposição. Com certeza. Isso é... Entendeu? 1000%, cara. E aí nós estamos falando, tá tudo relacionado aqui. Uhum. Com gestão do teu tempo e saber quanto vale o seu tempo. Aí é importante. Por exemplo, para um camarada que ainda não tá num nível financeiro muito alto, ele ainda não tá conseguindo produzir muita grana e tal, realmente, para ele, não faz sentido contratar uma pessoa para ir no supermercado. Sim. E não, em certo momento, pra gente, não Nem pra fez. gente, Normal. Então, entendeu? Até o 2º, 3º ano de empresa, a gente saía da empresa, ia lá cansado, ia lá fazer compra. Até o Gustavo nascer, Até o inclusive. Gustavo nascer. Hoje não, porque a gente sabe que a gente precisa descansar para no outro dia estar em pé para produzir mais. Com certeza. E o que é legal é que a menina que cuida da nossa dieta, ela compra isso. Se você for falar para ela assim, nossa, mas você faz as compras do Que já pessoal, teve, inclusive. ela fica brava, fica nervosa. Vocês não têm noção da quantidade de responsabilidade que eles têm para eles terem que ir no mercado. Uhum.
E aí é muito engraçado porque, por exemplo, agora a gente tem uma pessoa que nos ajuda também aos finais de semana. Acabou? Ah. E aí agora a gente tem uma pessoa que nos ajuda aos finais de semana. Uhum. Pra eu me colocar na minha insignificância de que, Raíssa, você precisa descansar um pouquinho e para poder se dedicar para as crianças, demorou muito, porque assim, eu não aceitava ter uma terceira pessoa para nos ajudar, porque eu falava, cara, eu não quero me isentar. Mas o pai teve que trabalhar nisso. Vai, bicho. Rapaz. E aí é onde É que nem lá em casa. E aí é onde existe aquela questão de você se incomodar. Sim. Então, por mais que a gente tenha essa terceira pessoa que nos ajuda no final de semana, ela fica lá mais como um suporte pra gente. Uhum. Então, pô, as crianças acordaram 6 horas da manhã num domingo e eu quero descansar um pouco mais, eu permaneço dormindo e ela vai lá e busca os meninos. Ótimo, mano. E aí, daqui a Isso é pouco, ótimo. eu acordo 7, 8 horas e tô ali 100% me dedicando pra eles, entendeu? Isso é ótimo, velho. Isso é qualidade de vida, cara. Bicho. Eu digo que chega num momento da sua vida que tu tem que passar a enxergar teu lar. Eu acho que não só um momento, mas sempre. Você tem que enxergar seu lar como uma empresa. Quando você começa a gerir seu lar, Uhum. as coisas mudam. É porque dá essa sensação de que o lar tem que ser a coisa mais freestyle. Não é, Não. velho. Não, pô. Não é, bicho. O lar é a tua principal empreita. É, ué. Não entra grana, não vai sair, não tem as responsabilidades, não tem contas a pagar, não tem os colaboradores. Tem tudo. Tem, cara. Tem recrutamento de seleção. Tem recrutamento de seleção. Tem gestão financeira. Entendeu? É desse Tem jeito, cara. gestão de. Tem gestão marketing, de que é horário. imagem, gestão de horário. Gestão tem de tudo. crise. Tem gestão de crise. Tem, velho. É, ué, mas é muito doido, é muito doido. É legal ver vocês falando sobre essa parada. E, velho, é isso aí, velho. É isso aí, pô. O que na vida não é, nessa vida aqui que a gente vive, você buscar os recursos que há disponível para que você tenha qualidade de vida, Não, para aquilo mas que realmente porque, importa. É porque, por exemplo, na cabeça dos homens é tudo muito básico, é tudo preto no branco, Sim. entendeu? Não faz sentido. Nossa, Raíssa, você tinha dinheiro pra pagar uma babá a mais e não pagava. Não é isso. E também, e nem é eu pensando de, pô, tô gastando a mais. Não. É tipo assim, justamente nessa minha obrigação como mãe. Não, Mas eu que é uma entendo. coisa que Entendeu? você sabe, que você vem trabalhando e que é crença. Que, cara, não quer dizer que você tem uma pessoa pra você descansar, você vai chegar com muito mais energia pro seu filho. Exato. Uma coisa que eu sempre trabalhei com ela. Eu falei assim, cara, não adianta, você vai ficar estressada. Uhum. É a mesma coisa celular. Por exemplo, eu prefiro ficar na empresa do que, até o tempo que for, chegar em casa, eu entro no quarto, eu tranco a porta, os meninos não entram. Eu troco de roupa, eu mudo o Luiz. Cenário. E depois eu vou pra eles. Cara, Eu isso é vou com importante qualidade de vida, eu vou com qualidade de tempo. E meu celular fica longe. Outra coisa, você tá estudando aqui. Tá com seus filhos, tá com a sua esposa, deixa o celular longe. O pessoal até pergunta, Luiz, você não posta stories no fim de semana? Eu falo, eu até posto muito, que não era pra postar era nada. Uhum. Entendeu? Essa Fim é de semana verdade. você vai ver que não apareça nas redes sociais. Meu É. celular fica longe. Eu amanheço na segunda-feira com 50 WhatsApp pra responder. Até os momentos que a gente tá lá tomando uma cerveja lá junto, a gente só lembra depois, caraca, a gente podia ter postado, Tirou uma né? foto. Não tirou uma Tirou uma foto, foto, bicho. né? É verdade. Então, assim, eu percebi o quê? Quando eu levava trabalho pra casa, pra resolver alguma coisa no celular, que eu ia ficar com o Gustavo, cara, uma coisinha simples que o Gustavo fazia, papai, eu me estressava. Pô, não tá vendo que eu tô resolvendo, cara? Vai pra lá, não sei o quê. Ele não tem culpa não, pô. Não, pô. Então, a partir do momento que eu virei essa chave, que eu falei assim, não, peraí, tem uma coisa errada. Eu preciso ser o Luiz. E o Luiz acredita muito nisso, então não tem que misturar as coisas. Por mais que, às vezes a Raíssa, a gente tem que estar mais perto do que eu falei, não, irmão, meu tem que funcionar desse jeito. Eu preciso chegar, trancar a porta, velho. Não adianta eu estar lá trocando de roupa os meninos no meu pé. Não. É. Troco, vira a chave. Porque vai e vou. dar de cara com o outro Luiz. Mas os bichinhos é muito engraçado. Aí Entendeu? ele chega lá, aí o Mimi, Amael, verde, querendo escolher a roupa que ele vai usar. Não, eu tranco. Aí, cara, pronto, aí vou pra eles. Aí vou lá, me jogo no sofá e tudo, que eu tenho tempo de qualidade com o celular bem longe, sabe? É. Inclusive, se eu tiver áudio pra responder, mensagem, tudo lá dentro do quarto trancado. Uhum. Foi um método que eu descobri que eu falei assim, cara, funciona muito bem. E é uma coisa que até o Gustavo cobrou uma vez, né? O Luiz pegou o celular assim, mexeu, aí ele, eu não gosto desse Tá celular. vendo? E não pode, cara. Cuidado com o celular dentro do celular. Com Assim, certeza. uma dica aqui primorosa na questão do conciliar. Cuidado com o seu celular dentro da sua casa. Uhum. E isso vai fazer com que você
perca tempo de qualidade. Uhum. Porque quando a gente fala de conciliar, a gente tem que falar de tempo de qualidade. Uhum. Aí você vai estar no seu trabalho pensando nos seus filhos, e quando seus filhos, você pensa no seu trabalho. Esse é um problemaço que eu vejo também dentro das famílias. Sim. O cara não resolve o que tem pra resolver no trabalho, leva o trabalho pra casa, É. né? Cara, comigo acontece um cenário que é o seguinte. Eu tô num momento de carreira que, assim, velho, estou dando o meu melhor em absolutamente tudo que eu tô fazendo pra que as coisas aconteçam. Sacou? Acontecer, assim, no momento de não como mais na mão de ninguém. Meus filhos não... Assim, sair do trampo, tá tudo bem, pessoal. Tá tudo certo, tá tudo no lugar. Hoje, essa é a minha maior meta. Hoje, minha maior realização. Porque eu senti na pele o que é ver as outras pessoas sofrerem por algo que nem você teve culpa. Porque foi uma decisão que veio lá de longe, pegou dentro da sua casa. Que foi a parada que a gente falou no primeiro podcast. Você não tá vulnerável. Seu lar não tá vulnerável. Então, eu, Yuri, como provedor do meu lar, eu me dedico 1 bilhão de % nisso. Só que é aquela coisa. Eu tenho o meu horário comercial de trabalho, né? Tenho vários Pra outros você ainda é projetos. mais desafiador, velho, com essa questão de home office. Exato. É muito desafiador. Muito desafiador. Porque... Temos o Acho que é Yuri legal reclamando do pessoas- home eu acho que é do legal home você office. Não, trazer esse ponto de jamais. vista. Eu acho que é legal você Home trazer office. esse ponto de vista. Com entendeu? certeza, cara. Com certeza. Pra galera que A parada do trabalha home assim, office, home office e tal, É. como conciliar, porque é uma coisa muito específica. Cara, Tem é- muita gente que tá escutando a gente que trabalha de home Sim, office. sim. É porque o nosso cenário ele é diferente. Vocês estão no escritório, eu tô em casa. O primeiro passo que a gente deu foi assim, eu preciso ter um lugar separado que eu possa fechar a porta e eu entre no flow do trabalho. Porque é aquela coisa do estado de consciência de que se eu tô resolvendo alguma coisa de casa aqui, e o meu trabalho, cara, ele é investigativo, ele é um trabalho de pensar, de gerar estratégia, é muito cabeça, meu trabalho. Ele não é muito mão na massa. Então é aquele trabalho que eu preciso estar imerso para poder gerar a melhor solução possível. E isso se dá quando eu tenho um ambiente separado para isso. O meu ambiente separado lá em casa funciona muito bem para o nosso contexto de vida, para aquilo que a gente queria, por conta da proximidade que eu sempre quis ter dos meus filhos. Eu me sentia muito triste, quando trabalhava no banco e eu chegava em casa. Não, saía de casa e as crianças estavam dormindo. O Dan estava dormindo. Chegava em casa, o Dan estava dormindo. Eu falei, cara, até quando vai ser isso aqui? Até quando vai ser isso aqui? E aí aconteceu o que aconteceu, que foi a pandemia. Fui pra casa, home office, e tô desde então. Já tem 4 anos que eu tô nesse modelo. Um ponto que ele é muito assim, de você ter que equilibrar. Trazer consciência de que você está trabalhando. Pra todo mundo da sua casa. Trazer a plena consciência. Então, assim, o Dante já há anos, ele sabe que se eu tô lá dentro, eu tô trabalhando. O único momento que ele sabe que ele pode vir entrando é quando ele acorda. Porque eu falei pra ele, quando acordar, só entra lá. E também eu já preparo o meu ambiente profissional pra isso. Então, se eu tô lá no meio da reunião e chego o Dante, todo mundo já conhece o Dante. Filho, não sei o que, não sei o que. E tem uns momentos específicos pra isso, que é justamente no momento que eu não tô parado e focado aqui. Eventualmente, quando ele entra no momento desse assim, eu falo, filhão, daqui a pouco o papai fala com você, o papai tá trabalhando. Esse é o desafio, cara, do home office. Porque acontece um pepino dentro de casa e você é o responsável pelo lar, não tem jeito, velho. Não dá pra... Resolve aí. Esse é o complicado. Né? Esse é o complicado da parada Essa separação. do home office. Esse tipo Que é de e que é, assim, prosseguindo dentro do ordenamento, né? Sim, sim, com certeza. Então, dentro dessas dicas micro aqui que eu tô entendendo, eu acho que é comum aquilo que a gente pensa que você precisa dedicar tempo de qualidade. Com certeza, Né? com certeza. É o quê? Tempo de família, tempo do lar. Uhum. É pra isso e tempo de trabalho é pra isso. Exatamente. Aí vai cair no que... nessa estrutura da minha rotina. Faço as coisas que eu tenho que fazer. Quando eu chego ali, fim de tarde, né? Do horário comercial, eu paro 100% e fico com eles. Isso aí. Lá, fazendo tudo. Aí Não brinca, responde nem mensagem, né? Nada. Só eventualmente. Aí eu faço a parada lá que você falou. Criançada foi tomar banho, Aham. sei lá, colocou criança pra dormir e tudo mais. Aí eu vou responder as mensagens. Aí eu vou fazer as paradas. Ou, sei lá, eu tô ainda puxando alguma parada do trabalho que eu vou esticar mais um pouquinho, aí eu consigo. Mas quando eu tô lá com eles, lá eu procuro ficar 100% com eles. É o máximo, assim, que eu procuro fazer, porque... E principalmente na minha cabeça, que é meio doida. Que eu tento fazer tudo de uma vez ao mesmo tempo. É um desafio muito grande pra mim. E ter que ordenar tudo com um neném pequeno, Carol tentando
fazer as coisas todas funcionar dentro de Minha casa. cabeça que é Que meio doida. confusão. Exato. Aí a gente... Como diria o Gugu, que confusão. Aí lá em casa não tem uma pessoa em horário integral, né? Horário assim, tipo, tem uma pessoa que ajuda só assim, limpeza de casa, a fazer, vai lá 2 vezes por semana e tudo mais. E é um desafio grande. É um desafio grande. Porque assim, tá faltando tal coisa. Tem que organizar pra poder ir e tudo mais. Uhum. E aí tem outra parada. Que é, além disso tudo, além de passar o tempo, fazer janta, dar janta pras crianças, dar banho nas crianças, organizar tudo, passar tempo com a Carol, tem os outros projetos que eu tenho que tocar. É loucura. É loucura? É loucura. Mas Mas é É a vida feito. adulta. É o que você é a pensa. fase que ela tem que passar Sim. pra eu poder chegar onde eu preciso chegar, pô. Não é nem que eu quero chegar. É que eu preciso chegar. Uhum. Uhum. Porque é muito ruim. Eu senti a sensação, cara. Eu senti a sensação e não quero sentir de novo, pô. Uma vez a gente tava lá no escritório, tu pegou e falou assim: Luiz, cara, como é que tu consegue conciliar isso de coisa, não sei o quê? E eu fazia uma coisa empiricamente que quando tu me falou, eu falei, caraca, é mesmo. Ele falou, aí eu comecei a te explicar e você falou assim: velho, então é porque você entende tudo como uma tarefa. Isso. Aí eu- Lembro. Aí eu peguei e falei assim, caraca, é isso, mano. Então, assim, se a gente pode dar uma dica pra pessoa que tá escutando a gente, cara, passa a enxergar o que você tem dentro do seu planejamento como tarefa. Então, cara, ficar com seus filhos é uma É uma tarefa que deve estar reservada em uma agenda. Exato. E aí, toda vez que você tá fazendo outra coisa, que você sente saudade dos seus filhos, você olha pra aquela agenda e fala, tá, tudo bem. Quinta-feira à noite eu vou estar com eles. Uhum. Isso, o seu cérebro automaticamente vai responder positivamente a isso. Você Exato. vai falar assim, cara, eu tô aqui, tô trabalhando, e vai fazer com que você passe a focar no trabalho, porque aí é uma merda. Quando você tá lá trabalhando, você começa a pensar, cara, tô faltando com os meus filhos. Nossa, Aí você chega, aí você pai, chega com seus filhos, aí você chega com seus filhos, puto, ficou coisa do trabalho pra fazer. Aí vira um looping. Aí, minha mulher. Ixi, cara. Então assim, toda vez que Academia. toda vez que você estiver no seu trabalho, Vai botar você- uma calça e a calça não fecha. aí Loucura, pô. tá no seu trabalho, pensou nos seus filhos, pensou na sua família, você vai olhar pra aquela agenda que você botou do lado e falar, esse tempo aqui é deles. Uhum. E quando você chegar lá, nesse tempo, você lembra do que você sentiu quando você tava longe deles. Você fala assim, caraca, eu tenho que me entregar mais, porque eu senti falta desse momento, Exato. Uhum. tá? Então assim, passe a enxergar como tarefas e tarefas planejadas, isso vai ajudar demais a gente a conciliar. E é justamente o que... Depois daquela nossa conversa do Trello, eu nunca mais deixei de usar o Trello, pô. Naquele dia que a gente demorou pro Luiz chegar em casa, Uhum. foi por causa disso. O Luiz tava... Eu fui tirar a dúvida, velho. Porque eu via que vocês sempre utilizavam o Trello, organizando muito bem essa questão, assim, das áreas, da vida, nas colunas, nas tarefas. A parada... É tarefa, velho. Mano, a doido, parada né? do operacional e do estratégico funciona Não é? muito bem. E todo mundo deveria saber o que é isso, cara. Dia a gente tem que gravar um podcast só sobre isso. Só sobre Tem. isso, A cara. gente puxar o Trello aqui, abrir o Mano, Trello, tem que vender. É. Um curso só disso. fala assim, cara, aprenda a Eu juro organizar pra suas vocês, tarefas operacionais e estratégicas. Cara, eu juro pra vocês. Essa questão da energia operacional, energia estratégica. Faz E é legal, toda a né? diferença. É. E, Toda a cara, diferença. então Olha o meu assim, maior case de sucesso do Trello aqui, ó. realmente. Hoje eu sou a maior defensora e a maior disseminadora de Trellos aí, pelo que cara. existe. Funciona muito bem. Porque, cara, por exemplo, eu já tenho um card lá de aniversário do Luiz, aniversário do Matheus e aniversário do Gustavo. Uhum. Então eu já começo. Aniversário do Matheus eu já tô vendo desde julho. Então lá eu já Tudo tinha fechado, tá aniversário. tudo fechado. É quando? Já- 28, né? Vai ser dia 30 de setembro. É, mas setembro, né? O aniversário dele. Aham. Já tá fechado tudo. Já. Então, assim, Tarefa, e lá já tava tudo listadinho. O que eu precisava ver? Decoração, comida, definir cardápio, definir lista. Tipo assim, eu monto o meu card do Trello, quase comi o microfone aqui. Vai chegar bem limpo o áudio. Pra ficar. E aí eu já coloco o checklist todinho que eu preciso. Preciso chamar garçom, preciso. Então, assim, pô, tem muita coisa mesmo. Só que, tipo assim, quando eu chego na empresa, a primeira coisa que eu faço é abrir ele. Então, tipo assim, deixa eu ver o que eu tenho pra fazer aqui hoje. Como é que tá o. E dá uma paz, o né? dia Quando dá. você enxerga todo. Você Véi, tem um monte de eu saio, tarefa. E arrastando tudo Tá por bom. concluído. É Quando bom eu olho demais. aquele meu Trello com 45 listas, aquele tanto de coisa, eu falo assim, meu irmão, como é que eu consigo botar tudo isso aqui pra girar? Não tem, assim, Uhum. a nossa cabeça, ela foi feita pra esquecer, cara. Você tem Uhum. que encontrar alguma maneira de você lembrar das coisas. Aham. Seja, por exemplo, as de curto prazo, que eu boto um despertador. Uhum. Bota um despertador, cara, pra você lembrar.
Começa a definir, criar esses sistemas de lembrança de que você tem que fazer as É coisas. porque a mente ela não foi feita pra isso, né? Perfeito. A mente não foi feita pra isso, cara. Pra ficar tendo que lembrar de tarefa, não é? E aí, às vezes, uma mãe que tá dentro de casa, que se dedica a isso, ela esquece de uma vacina do filho e depois ela vem se lastimar, vem se culpar. Só que, velho, não tem como você lembrar de uma vacina, uma coisa tão simples, né? É. Então, tipo assim, pô, passou o tempo da vacina à toa, porque se tivesse anotado, se tivesse lá o lembretinho, já era, entendeu? Uhum. Com certeza. A gente tá chegando no final, acho que a gente pode dedicar esse final pra falar um pouco mais sobre a parte de carreira, Legal. né? Ótimo. Acho que é pra gente falar um pouco mais de carreira. Ótimo. E aí, Hoje você tá um mestre eu já entendi Tá que esse pegando a papel é mão. meu de ordenar. Amo. Uai, Você é o moço, cara me avisou. você é o cara que puxa, que abre, e eu você, venho ó. ordenando. Até porque, assim, eu entendo que o público, às vezes tem coisa que a gente vai dizer aqui que talvez não faça sentido, mas quando a gente bota num ordenamento, o cara fala, porra, É isso, mas Né? tem que ter ordem. é... Tem que ter ordem. E aí, eu queria começar, porque eu tenho uma coisa que eu preciso falar sobre isso, sobre desorganizar para organizar, desordem para gerar ordem. Uhum. E aí, talvez, o cara fala assim, aí o cara tá escutando esse podcast, ele vira pra esposa e fala assim, tá vendo? Olha só, tá certo eu desequilibrar, tá certo eu tô dedicando à empresa, eu trabalhar 16 horas por dia, não tem problema, uma hora vai estar organizada. Só que o cara tá trabalhando tem 7 anos assim. Isso é a receita da desgraça. Eu entendo que em algum momento, suponhamos que eu e a Raíssa a gente tivesse os filhos antes da carreira, né, de toda a nossa construção e tudo, eu entendo que poderíamos entrar em acordo, aí a palavra é essa, conversa, tudo acordo. Bom, vamos desequilibrar aqui, porque nós precisamos subir de nível. Aí entra a justificativa pro desequilíbrio. Se você quiser subir o teu padrão de vida, esse desequilíbrio se sustenta e é justificável. Padrão de vida seu, padrão de vida da sua família. Se você está vivendo desequilibrado por sobrevivência, tem coisa errada. É. É o método que tu tá utilizando, é a forma que você tá trabalhando, tem alguma coisa errada, investigue. Se você tá desequilibrado, já tem 7 anos e não sai do lugar, tá errado. Eu poderia, no início, a gente tivesse filhos, por exemplo, e falar assim, não, vamos viver uma vida equilibrada. Vamos cuidar da saúde, vamos... Poderia, mas nunca no nível que a gente atingiu. É. Então, certeza. não conseguiríamos ter a rede de apoio nossa ali interna do que a gente tem hoje. A gente nunca atingiria o padrão de vida que a gente atingiu. Então, hoje, se a gente quer descansar, a gente escolhe ir pra Suíça. Uhum. Se a gente permanecesse naquela forma, a gente ia ir pra Caldas Novas. Aham. Tá tudo bem. Tá Só tudo que a gente escolheu. É pro que vocês querem. A gente escolheu desequilibrar pra quando a gente quisesse viajar, a gente ia pra Nova York. Aham. Isso foi uma escolha nossa. Tá tudo certo se o cara escolheu equilibrar e se conter Isso é o com a planejamento vida familiar. e viajar pra Pirinópolis, E cara, se tá aconteceu tudo de bem. vir um filho antes, né? Se aconteceu É e tudo tá tudo certo. Foi uma escolha e um acordo nosso. Então, assim, cuidado pra se você não tá desequilibrado por muito tempo Uhum. e querendo justificar que tá crescendo, mas não sai do lugar, investiga isso. Esse é o cara. ponto. Isso. Esse é o ponto. Isso que Eu eu acho que falo. assim, as coisas precisam. Assim, o caminho. Tem que ter pão no caminho, pô. Tá ligado? Tipo, tem que ter vestígio do crescimento. Não adianta você falar, ah, não, tô tentando, tô há 7 anos fazendo isso. Tudo bem, meu filho, mas e aí, desses 7 anos, nada Não sobrou mudou? nada, né? Pô, Tipo, cara, nada mudou, ou nada significativo, pô. E nem só do ponto de vista de patrimônio, né? É, não. Do ponto de vista da relação, a mulher dele tá mais puta que do Exato, há 7 cara. anos, né? Exatamente, às vezes só tolera a situação. É. Não, porque ele gosta de trabalhar. Ah, tá, assim. Tipo, meio que aceitou a situação e dentro da promessa que ele tinha feito, nada se cumpre. Né? Então eu também penso dessa forma de que tem que deixar vestígios. Sim. Assim, tem E que assim, por mostrar mais que, que a gente... a promessa tá funcionando. E por mais que a gente tenha desequilibrado muito nessa questão aí da empresa, a gente tinha a nossa relação muito bem fechada e muito bem definida. Então a Raíssa e o Luiz eram muito fechados aqui como casal, comunidade. E aí a gente decidiu juntos aqui se fechar para a empresa, entendeu? Então, não é que, pô, o Luiz, ele decidiu se fechar para a empresa e ele não vai se dedicar, não se dedicou a mim, a gente como casal. Não foi isso. Então, era nós dois ali e um propósito só. Sim. Entendeu? Muito pelo contrário, né? Assim, várias relações que nós tínhamos, acabou que no meio do caminho diminuíram essas relações, né? Sim. Mas a nossa não, a nossa se fortaleceu. Uhum. Que é o que importa, né? Que é o que importa, O né? que importa. Que é o que importa. Então eu acho que essa mensagem também tem que ficar, cara. Tem que ter esse desequilíbrio sustentável. Eu lembro de uma vez, cara, as pessoas olham hoje e falam assim, pô,
pô, não sei o quê. Eu lembro da vez que a gente tava almoçando lá no Potiguar e, assim, a gente já tava uns 4 meses, assim, sem saber como é que ia pagar o salário. Já tinha vendido o carro, né? Tinha vendido tudo. E aí ela virou pra mim e falou assim, até quando vai ser isso? Potiguar. Ela virou pra mim, será que tá valendo a pena? Você lembra disso? Aí eu peguei e falei assim, me dá 6 meses. Em 6 meses, sua paz vem. Você precisa aguentar só 6 meses. Quando foi? Falei, a gente vai estar no topo e vai acontecer isso, isso e isso. Era uma desordem que a gente estava vivendo, mas eu sabia que era por algo muito maior. Uhum. E aí também entra a questão de você ter uma visão que condiz com a realidade. Sim. Que aí eu acho que também a galera peca muito nessa questão de conciliar carreira, família e tal. Eles começam a ter... Então o cara acha que a ideia dele é mirabolante, não sei o quê, e tal, e passa a investir tudo, passa a investir todo o orçamento familiar nisso. Entendeu? Que entra um pouco naquela nossa visão de longo prazo, né? Sim. Então eu já vi gente que pra deixar a família rica, o cara pegou todo o orçamento familiar dele e foi investir em aposta. É. Nossa, mano. Fiquei sabendo da notícia de um brother essa semana que eu fiquei triste. Triste, velho, assim. É foda, Esse né? mercado de Triste. apostas aí tá destruindo muita gente, cara. Tá, cara. Ué, é um mercado que ele é destrutivo, pô. Ele foi, em sua essência, Ele, né? na sua essência, é isso. E é muito sinistro, cara. Essa parada, assim, de... É muito doido, velho. Porque todo mundo quer vencer, pô. Uhum. Em teoria. Todo mundo quer vencer. Quem não quer? Quem não quer chegar lá? Uhum. Quem não quer alçar maiores voos? Enfim. E é muito doido porque tem muito em relação, assim, do que você tá disposto a fazer, pô. O que você tá disposto a fazer? Só que, velho, a cada dia que passa, mais eu tenho isso certo no meu coração. As coisas precisam ter prazo, cara. Precisa ter prazo. As coisas precisam ter prazo. Não pode, velho, ser assim, mano, vou dar o gás, vou dar o gás. Ah, até quando, mano? Até quando? Dar o gás pra chegar aonde? Até quando? Uhum. Ah, não, pô, quero ter tal coisa, vou... Tudo bem. Como é que vai ser isso aí? Uai, mano, vou fazer Vou nem... trabalhar. Cara, muito dificilmente vai dar certo. Não vai dar Cara, certo, muito dificilmente, cara, muito dificilmente. Quanto mais você procura planejar, identificar onde você quer chegar e correr atrás com prazo, porque eu acho que o prazo ele é o fator determinante, pô. É. Porque essa parada que você falou assim de 6 meses, eu tenho certeza que você pensou assim, cara, é Não, plausível, era- você pensou tudo E ela mais. comprou na hora. E, ela falou- amigo, se não tivesse esse prazo, como é que eu ia estar psicologicamente? Exatamente. Porque, assim, realmente a gente vivia numa loucura. E ainda hoje eu acho que a nossa rotina não é pra amador, não, meu filho, que a Sim. gente acorda, Uhum. começa com a notícia. Daqui a pouco, aí a gente resolve aquilo. Daqui a pouco vem outra notícia. E daqui a pouco, esses dias na viagem foi tanto pepino que a gente chegou à noite, aí eu fiz igual a criança uma criança mimada. Eu não quero mais pepino, chega! É foda, velho. É Eu não foda. quero mais. Então, se ele não tivesse me dado esse prazo, eu falei, pô, não, então beleza, então 6 meses eu aguento aqui. É Tô cheia de cabelo branco aqui, mas com o olho tremendo. Um olho tremendo. Mas é muito Mas louco, vale a velho. pena. E é o propósito, a gente vive o nosso propósito, cara. Claro. E esse mundão vai ter que aguentar muito a gente ainda. É isso. É isso. E eu gosto muito desse perfil. Quando você falou, eu me vi com a Carol, mano. Eu cheguei pra ela com uma cama box, velho. A gente só tinha isso e só. Eu cheguei pra ela e falei assim, 45 dias a gente tá morando junto. E vai ter tudo, se preocupa não. Isso. Como? Bicho, não sei, velho. Não sei, velho. Mas eu tinha uma certeza que eu ia fazer o que fosse necessário, cara. Então eu acho que essa ideia do estar disposto, buscar ordem, organizar dentro das suas possibilidades, pra que aí você tenha previsibilidade, Trabalhar essa visão. trabalhar essa visão. E assim, ir supervisionando, fazendo a parada. Eu acho que porque a aí, parada... às vezes, esses pontos que você falou no meio do caminho, eles vão sinalizando, cara, esse caminho aqui não tá... Né? As respostas elas Vai vão vir. corrigindo. Sim. Então, pra gente fechar, eu queria que desse uma dica aí pra galera. Eu vou ser bem... Cara, dei uma dica. Vamos dar dicas pra galera. Tá. De um ritual que esse cara pode trazer pra dentro do lar dele ou pra dentro da carreira dele, que vai contribuir com o tempo de qualidade. O que ele deve agregar na rotina dele, que vai contribuir, vai aproximar ele da família dele e vai fazer com que ele se desenvolva em sua carreira. Pô, sair do operacional pra ir pro estratégico. Essa é Uma
Quanto mais a carreira dele for pro operacional, estiver no operacional, menos dinheiro ele vai ganhar, menos satisfeito ele vai estar, mais exausto ele vai estar, e com menos cabeça de sentar no chão pra brincar com o filho ele vai ter. Concordo. Então ele tem que ir pra visão de cima, ganhar mais dinheiro, ter ar pra poder respirar no pulmão dele, pra poder dedicar mais qualidade, dedicar aos estudos de entender como é que funciona uma criança, pô, a mulher que tem do lado, o homem que tem do lado, enfim. Eu acho que quanto mais você tá no operacional, mais sofrida é a vida. Eu acredito muito nisso, cara. E o defina o que é estar no operacional. Estar no operacional é o chão da fábrica, chão da fábrica. Você tem que ter. Você pode estar no chão da fábrica, mas você tem que ter a cabeça de subir. Você tem que ter a cabeça de, caraca, eu tenho que ir pra um cargo que eu não vá ficar tão exausto. Entendi. Tá dando pra entender? E eu tô entendendo, Quanto- eu tô entendendo que você tá falando de energia, e eu tô entendendo que você tá falando de macro, de cosmovisão, que você gosta muito disso. Uhum. E eu tô entendendo que você tá falando do ponto de vista financeiro. É isso. entendendo É que você tá porque falando de três isso pilares. tudo colabora pra disposição, pô. Perfeito. Sacou? O ponto que você falou, quando você chega em casa. Como você tá quando você chega em casa, pô? Eu consigo entender, velho. Aquela pessoa que, assim, está morta, velho. Ela vai colocar os filhos dela na frente do computador do celular e é isso. Aí É o melhor? Não cresce Não, direito, cara. não, carreira, Tá não tem entendendo? carreira. Então, quando você estiver lá no teu ambiente de trabalho, pensa, velho, que quanto mais você é o da enxada, digamos assim, quanto mais você é o da máquina, o operacional, mais exausto você vai ficar, menos disposto você vai estar, e você não vai estar ganhando tanto dinheiro a ponto de pensar assim, pô, dá pra poder ficar de boa, dá pra ter um tempo de lazer com a minha família e tal. E a gente sabe que isso que é assim que acontece. Então, a minha dica é, você tá no teu ambiente profissional, pensa em todas as formas e possibilidades no seu cenário atual de como você sai do operacional para ir para estratégico. Show de bola, dica bem prática. Eu acho que pra mim é você internalizar a sua realidade. Então, por exemplo, eu falei aqui sobre que eu tenho 2 secretárias em casa, mas essa não é a realidade de inúmeras pessoas. Então, assim, se eu E não também já não foi tenho... a sua. Exatamente. Entendeu? Então, se eu não tenho isso, então deixa eu ver aqui como é que é a minha realidade. Deixa eu ver como é que é meu dia. O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para ser uma boa mãe? Para eu ser uma esposa melhor? Para eu ser uma profissional melhor? Então, assim, você ter um senso de realidade bem apurado para que você possa agir e em todas essas outras áreas que a gente falou para você ter a plena execução disso, entendeu? Então, pô, eu não tenho, eu vivo em casa, então eu sou eu sou do lar e não tem problema nenhum com isso. Só que assim, tem as suas rotinas bem definidas, defina bem as suas atividades do dia. Então, dia tal eu vou lavar a roupa, dia tal eu vou passar roupa, se organiza, porque, por exemplo, se você é do lar, muito possivelmente tem alguém se dedicando para que você seja do lar. Sim, com Então, quando seu esposo chegar, não chega, quando ele chegar, não receba ele com aquela vassourada porque você está estressada. Então, tente se organizar para que você consiga dar conta das coisas melhor. E quando ele chegar, você receber ele com um sorriso, que muito provavelmente é isso que ele espera, entendeu? Com certeza. Então, cara, internaliza ali sua realidade e veja o que você pode melhorar dentro das possibilidades que você tem, entendeu? Bom, show de bola. E você, Luizeira? Eu acho que assim, eu vou falar até pra câmera. Coisa boa. Acho que assim, estruture tarefas que te aproximem dos seus sonhos. Estruture isso de uma forma organizada. Uma segunda dica que eu dou prática pros homens. Coloque o seu filho pra dormir. Cara, isso você não tem noção do impacto que vai causar na sua vida familiar e na sua paternidade. Concordo E um plenamente. terceiro, ajude a sua esposa. Se você tiver condição, contrate uma pessoa para ajudar a sua esposa, Com cara. certeza. Seja na limpeza, seja desafogue a sua esposa dentro de casa. Primeira coisa que eu vejo um casal quando ele tá ali, o casal tá exausto, velho. A gente pegou até uma história. Lá no aniversário do Gugu, tem grandes amigos meus, né? Eles estavam muito estressados com os filhos. Eu falei, cara, vocês precisam de uma babá. Vocês necessitam de uma babá. Porque vocês estão descontando na criança algo que ela não tem culpa. Internalizou um cara que talvez hoje seja o meu grande parceiro, né? Esse cara. E ele virou pra mim, ele respirou fundo. E a gente encontrou eles meses depois. Eles tinham contratado uma pessoa pra ajudar. Não tô falando pra você delargar, não. Não. É gerar
tempo de qualidade, tanto com os seus filhos, porque você vai ter energia, quanto no seu matrimônio. Então, pra mim é isso. Lista de tarefas que te aproximam do teu sonho, coloque o seu filho pra dormir e ajude a sua esposa. Se você não tiver condições, ajude de maneira física. Se tiver condições, contrate uma pessoa pra ajudar a sua esposa. Se preocupe com essa parte da estrutura do lar. São dicas específicas que eu acho que vai ajudar demais, principalmente o homem que tá assistindo esse podcast. Show de bola. Rodrigão. Gostei pra caramba. E conecta com tudo que a gente tá falando. E é isso, né? Agora o fechamento é com você. Beleza, satisfeito? O papo de hoje foi muito bom. Foi. Tivemos aqui o mestre de cerimônia. Mestre de cerimônia, Acho que que esse é o meu volte mais papel, vezes. né? Volte mais vezes, Quando né? você demorou pra fazer efeito, mas depois Exatamente. que fez, a gente... Quando vem, entra, acabou. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Teremos muitos outros episódios aqui pra frente. Muita coisa ainda pra rolar. Muitos outros temas. E é isso. Espero que vocês tenham gostado também. Aprendi demais, como sempre, com vocês. Foi E tamo top junto. hoje, né? Hoje foi muito bom. Legal, papo Fiquei muito leve, feliz. papo sempre Eu leve. amo esses papos. E é nóis. Tamo junto. Valeu, Valeu, pessoal. galera.